bem-vinda a mais uma live aqui neste canal. Para quem não me conhece, meu nome é Bruno Sichella, eu sou um advogado com mais de 10 anos de atuação e estou aqui para te ensinar como utilizar a inteligência artificial no seu dia a dia, dentro do seu escritório de advocacia, para destravar os seus projetos. Inclusive, hoje nós vamos conversar aí sobre 10 ferramentas que você pode utilizar no seu dia a dia para destravar qualquer um dos seus projetos. Então, vou te trazer aí 10 ferramentas de uso gratuito para você testar. Depois você vai me contar aí o que você achou. Bom, se você ainda não está habituado a este novo horário da live, eu tenho para te dizer que todas as terças e quintas-feiras, sempre às 19h45, a gente tem um encontro marcado aqui no TikTok e aqui no Instagram. Eu sempre vou te trazer dicas de produtividade, de inteligência artificial e de novas ferramentas para você utilizar no seu escritório, no seu dia a dia, algumas de uso pago, outras de uso gratuito, tá? Além disso, nos meus perfis do Facebook, do Instagram, do TikTok e do YouTube, você vai receber dicas gratuitas todos os dias de como melhorar, de como aprender a utilizar a inteligência artificial. Esta ferramenta tão poderosa e muita gente não está sabendo utilizar, muita gente não está sabendo o que fazer com isso, mas eu estou aqui para te ajudar a perder o medo de utilizar essas ferramentas, tá? E olha, já digo, não é questão de idade, de conhecimento, não é questão de nada. Você só precisa começar a utilizar. Você vai entender que elas são intuitivas, muito fáceis de utilizar e olha, você vai aprender o que é trabalhar de forma inteligente. Na live de ontem, eu conversei um pouquinho com vocês sobre o que eu chamo de advocacia 5.0. Mas por que 5.0? Bom, nós enfrentamos uma pandemia, né, que nos obrigou a reaprender a utilizar as nossas ferramentas. Então, nós somos obrigados a aprender de uma hora para outra a utilizar a tecnologia. É bem verdade que o direito já estava caminhando para essas novas ferramentas, mas a pandemia obrigou todo mundo a começar a utilizar isso de uma hora para outra, né? Então, audiências ficaram paradas por um tempo. O CNJ criou a ferramenta de plataforma emergencial e aí a coisa foi voltando aos eixos. Depois disso, tem gente que nunca mais pisou dentro de um fórum na vida. Olha, eu vou confessar para vocês que eu tive uma audiência trabalhista presencial na semana passada, semana retrasada, e fazia mais de 2 anos que eu não entrava no fórum. Eu cheguei a me assustar quando eu entrei, porque eu ia muito antes da pandemia, né? Então era sempre cheio, era sempre movimentado, aquele falatório nos corredores, e eu até me assustei porque na vara do trabalho onde eu estava bem silencioso. A audiência ainda era às 9h30 da manhã, então era uma das primeiras. Foi assim impactante voltar num fórum depois de tanto tempo e encontrar ele vazio. Mas por que eu chamo de advocacia 5.0? Então, olha só, a gente tem aí inúmeras ferramentas, né, que a pandemia nos obrigou a aprender a utilizar, mas fora isso, hoje a gente fala muito em inteligência artificial. Inteligência essa que está presente no nosso dia a dia de formas que a gente nem imagina. Então, nesse smartphone que você está me vendo agora, tem inteligência artificial. Nos seus navegadores de internet
tem inteligência artificial, nos editores de texto que você usa no seu computador tem inteligência artificial, nos produtos que você usa na sua casa, a Alexa, por exemplo, a Fire TV, a própria Netflix, todos eles usam a inteligência artificial para poder trazer uma melhor experiência para quem utiliza desses produtos e serviços. Então, se as grandes empresas já se atentaram que a inteligência artificial é o futuro, o que você, colega advogado, está esperando para começar a implantar essas ferramentas dentro do seu escritório? Obrigado! Nossa, não consigo enxergar, desculpa, pessoal. Elaine, obrigado. Nossa, sem óculos aqui eu não consegui enxergar, desculpa. Então, o que você, colega advogado, está esperando para começar a utilizar essas ferramentas no seu escritório? Eu falei ontem e trouxe vários exemplos de como você pode utilizar a inteligência artificial para aumentar o valor dos seus honorários. Se você não lembra, se você não acompanhou, volte aí a algumas publicações que você vai encontrar a live de ontem. Mas vamos lá, por que você pode aumentar o valor dos seus honorários? Bom, primeiro porque você vai poder entregar um serviço ainda melhor do que aquele que você já presta hoje e com isso cobrar um valor acima do mercado. Porque lembre-se, eficiência conta muito. Se você pode prestar um bom serviço num tempo recorde, olha só, você vai conseguir aumentar o valor médio dos seus honorários. Vitor, boa noite. O senhor acha que a revolução das inteligências artificiais irão tirar diversos cargos? Vitor, eu não acredito que isso vai acontecer, tá? O que vai acontecer? As inteligências artificiais vão nos obrigar a aprender a trabalhar com elas. E agora, se você não aprender a utilizá-las da forma correta, aí você pode sim ser superado, mas é muito difícil. Veja, ainda que a inteligência artificial consiga fazer inúmeras tarefas e algumas ao mesmo tempo, ela depende que você ainda dê um comando. E vai depender disso por um bom tempo. Tá? A gente ainda não tem inteligência artificial como aquelas que a gente vê nos filmes, que são os robôs autônomos, né? Algumas empresas estão testando, mas ainda não é a realidade. Então, olha só, você precisa aprender a utilizar as ferramentas artificiais, as inteligências artificiais, não só elas, né? As ferramentas digitais como um todo. Quanto mais você aprender a utilizá-las, melhor serão seus resultados e melhor será o seu reconhecimento. Veja, profissionais que aprendem a utilizar essas ferramentas logo no início, eles têm grandes chances de serem valorizados dentro das suas empresas. Então, você vai apresentar um diferencial para o seu empregador ou mesmo dentro da sua área de trabalho, e isso vai ser reconhecido pelo mercado. Quer um exemplo? Olha, nos Estados Unidos, existe uma empresa que já está testando a inteligência artificial para a detecção de câncer de mama. Então, ela analisa inúmeras fotos, né, das células mamárias e encontra dentro dessas fotos, dessas ressonâncias, padrões que indicam o aparecimento do câncer de mama. Essa empresa já teve 80% de acertos utilizando essa ferramenta e identificaram nesses 80% o aparecimento, né, do câncer 5 anos antes. E esse é um grande exemplo de aplicação da inteligência artificial para trazer soluções para o nosso dia a dia. As pessoas que aprenderam a utilizar a inteligência artificial viram nisso uma grande oportunidade e passaram a utilizar para estudar o câncer, uma das doenças aí que mais assolam as pessoas, uma das doenças que trazem mais medo para as pessoas. Então, se você tem a possibilidade de identificar o aparecimento de células cancerígenas 5 anos antes, puxa, você pode se preparar muito mais e, quem sabe, nem precisar de tratamentos tão radicais como quimioterapia, como radioterapia, ou mesmo a cirurgia de retirada da mama das mulheres. Então, assim, a inteligência artificial ela veio para nos beneficiar, ela não veio para nos atrapalhar. Mas lembrem-se,
No começo, ela sempre, 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 tudo que é novo assusta. Quem não se lembra, no começo, quando chegaram os computadores, todo mundo ficou assustado, o que vai ser? Quando chegaram os celulares, o pessoal, as telefonistas ficaram desesperadas. Um exemplo mais recente, quando o Uber apareceu, os taxistas ficaram desesperados. Hoje, todo mundo trabalha com todas essas ferramentas e todos trabalham em conjunto. Por que que isso acontece? Porque tudo que é novo assusta. Mas, se você aprende a trabalhar com o que é novo, as suas chances de sucesso, elas aumentam e muito. Então, assim, recomendo, estude a inteligência artificial. Ela não é aplicável apenas no direito. Aqui, eu trago para os meus colegas advogados como utilizar a inteligência artificial para melhorar a sua produtividade no seu dia a dia. Mas ela pode ser aplicada em tantas outras atividades quanto você imagine. Se vocês querem saber, não existe, olha, isso é até engraçado de falar, mas quem estuda e quem trabalha com inteligência artificial já admite que não se pode dizer qual é o limite do que pode ser feito com a inteligência artificial. Hoje é feito de uma maneira e se vai até um certo ponto, mas amanhã tudo pode mudar. É por isso que a inteligência artificial ela assusta, porque a velocidade com a qual ela muda a nossa realidade é muito rápida e nem todo mundo está preparado para isso. Então, no primeiro momento, eu te digo, ela assusta, mas ela não veio para tirar cargos, não veio para tirar empregos, ela veio para melhorar o nosso dia a dia. Quer um exemplo disso? Olha só, no primeiro, eu vou te trazer 10 ferramentas aí que a gente pode utilizar no direito para melhorar o seu dia a dia. E o primeiro deles é o Adobe, é um novo tipo do Adobe, chamado Adobe Firefly. Você cria arte. Então, não é só para você usar para fazer um post bonitinho, para ter uma imagem diferente. Não. Você vai criar todo o tipo de arte que você queira. E essa dica não se aplica apenas para o advogado. Se você tem um comércio, por exemplo, se você vende joias, semi-joias ou mesmo a bijuteria, utilizando essa ferramenta, você vai ter um tratamento profissional nas fotos que você mesmo tira. E é uma ferramenta gratuita. Então, você vai poder ter um tratamento profissional, uma coisa muito bem feita, utilizando a inteligência artificial. Lógico, no começo você vai precisar fuçar um pouquinho na ferramenta, vai ter um pouco de dúvida. Por quê? Porque é aquilo que eu já te disse. Tudo que é novo assusta. Mas eu te digo e te provo por A mais B que é muito fácil de utilizar e o trabalho fica muito bem feito. Adobe Firefly. Esse é o nome da primeira ferramenta que eu quero te apresentar hoje. Depois, essa aqui é uma das que eu mais gosto. É a Leonardo AI. Olha, essa é muito legal porque você conversa com ela e vai dando diretrizes sobre como você quer que a imagem seja criada. Vamos dar um exemplo aqui. Eu, advogado, eu quero criar um post sobre o direito que as pessoas têm quando um voo é cancelado. Eu começo a conversar com o Leonardo e explico para ele, olha, eu sou um advogado, eu atuo para consumidores, esses meus consumidores são aquelas pessoas que tiveram um voo remarcado, um voo cancelado, um voo atrasado, o que quer que seja. E eu vou trazendo diretrizes para ele. Eu digo, olha, eu quero uma imagem onde um passageiro apareça nervoso porque atrasou um compromisso ou mesmo perdeu uma reunião de família. Então eu vou dando as diretrizes para a inteligência artificial e ela vai me retornando com imagens. E você pode alterar absolutamente tudo. Tudo que ele te retornar você pode mudar. Cor do cabelo, o ângulo, a iluminação. Então, você vai ter, de novo, um tratamento profissional para suas imagens. E olha que legal. Essa é uma inteligência que a gente chama de generativa. Ela vai criando conforme você vai informando. Se você quiser fazer uma coisa mais simples, você pode dizer, olha, crie para mim uma imagem sobre um voo atrasado. Ele vai usar ali as capacidades dele e vai fazer aquilo que você está pedindo. Agora, essa é a dica que eu sempre trago aqui. Quanto mais específico você for, quanto mais detalhes você trouxer para a inteligência artificial, melhores serão os resultados. Então, eu já te disse aqui sobre o Adobe Firefly e o Leonardo.
Que mais que a gente tem aqui? Se você precisa organizar um grande volume de dados, se você quer fazer mapas mentais, se você quer fazer relatórios, se você quer estruturar um curso, estruturar uma própria petição, se você quer estruturar os seus memoriais na hora de ir para o tribunal, você vai usar o Notion. Tá? O Notion é aí um super estagiário, tá? Muito parecido com o ChatGPT, mas ele é mais voltado para organização. Então você vai jogar lá para ele várias informações e ele vai te criar ali mapas mentais, vai te criar menus interativos, uma série de situações muito úteis no seu dia a dia. Vamos para um exemplo. Digamos que você não me segue e você não sabe que utilizar um sistema chamado CRM, que é para você monitorar o andamento dos seus processos e o seu relacionamento com os seus clientes, você não usa esse tipo de sistema. E aí você precisa organizar a quantidade de petições iniciais que você tem para fazer. Por exemplo, você tem conseguido fechar muitos contratos, mas não está dando conta de colocar ali nas suas planilhas o que está mais atrasado e o que está menos atrasado. O Notion vai te ajudar muito com isso. Você vai lá trazer as informações para ele de quando esse contrato foi fechado, quando a procuração foi assinada, qual é o tema desse contrato, e ele vai fazer para você um mapa mental sobre por onde começar, qual é o mais atrasado, tudo de forma simples e, de novo, gratuita. Só lembrando, essas 10 ferramentas que a gente está conversando aqui são todas ferramentas gratuitas. Elas possuem versões pagas, que são ainda melhores, mas você já consegue utilizar tudo de forma gratuita. Tá? Depois, o que a gente tem aqui? Se você precisa criar apresentação. Então, olha lá, você vai atender um novo cliente. Você, colega advogado, marca uma reunião e você quer atender um novo cliente, você quer mostrar algo diferente. Você pode usar o PowerPoint, não tem nada de errado nisso. Eu já te trouxe dicas aqui que a Microsoft criou a sua própria inteligência artificial e ela já vem nativa, tanto no Word, no Excel, no PowerPoint, no OneNote, em todos os aplicativos da Microsoft, mas você pode utilizar o Dectopus. Ele cria uma apresentação completa, inclusive com música, com transição, com desfoque, tudo de forma automática e com poucos cliques. O que você vai fazer? Você vai informar qual é o título da sua apresentação, qual é o tema, quantas páginas você quer que essa apresentação tenha e se você quer que ela mude de forma automática ou manual. Só apenas essas informações que você vai colocar lá. Ele vai preparar tudo para você e você vai decidir se quer pôr uma música, se você quer melhorar alguma coisa, se você quer retirar. É muito legal. E olha só, de novo, ferramenta gratuita. O que a gente tem aqui? Esse aqui é muito legal. Esse aqui, ó, o Eleven Labs, isso é mais para quem cria conteúdo nas redes sociais em forma de narração. Vamos para um exemplo. Colega advogado, você tem lá uma foto de um acidente de trânsito, por exemplo. Você é um advogado que milita muito na área de trânsito. Você põe lá uma foto de um acidente ou faz um carrossel, né? Várias imagens ali, e você vai narrando essas imagens. Então, o Eleven Labs, ele cria vozes reais, tá? O TikTok já tem essa ferramenta, né? A gente já sabe que lá é a narração com várias vozes diferentes, do Galvão Bueno e outras mais. O Eleven Labs, ele cria vozes reais, vozes muito bem feitas, eu já utilizei para teste, e fica assim, muito legal o resultado final. E você pode escolher falar com essa inteligência artificial, se você usar pelo celular, ou então, se você utilizar pelo computador, você vai ali digitar o texto e ele vai transformar aquilo num áudio. Muito legal e muito rápido, tá? Depois, ó, esse aqui eu vou deixar para o final, vou falar depois. Vamos falar aqui do ChatGPT ou do Gemini. Gemini é a inteligência artificial do Google, muito utilizada já nos smartphones, tá? Só que você precisa baixar um aplicativo e você vai conversar com ele igual a assistente virtual que já tem no iPhone, a Siri, ou no próprio Android, que já tinha uma antes, né? Só que agora você precisa baixar um novo aplicativo, esse é o Gemini. Muito bom de utilizar, muito fácil, você fala por áudio, legal, tranquilo. E tem o ChatGPT. O ChatGPT eu utilizo muito, mas muito mesmo, para resumos de sentenças
tá? Resumos de recursos, para não ter mais que ficar horas e horas lendo ali um recurso e anotando tudo num papel e na caneta. Eu peço para o ChatGPT fazer o resumo para mim em forma de tabela e já me trazer as possíveis estratégias. Mas isso na versão free do ChatGPT, na versão 3.5. Tem a versão paga, custa aí em média $20 por mês, vai depender da variação do câmbio do dólar aqui no nosso país. Você paga por mês e tem a opção de você pagar para a sua empresa. A versão para a empresa é legal porque você pode definir a sua empresa por setores e fazendo isso por setores, você vai poder definir um robô para cada área. Por exemplo, dentro do seu escritório de advocacia, você atende a área de família, a área previdenciária e a área trabalhista. Então, são 3 áreas diferentes. Você vai lá, você vai assinar o ChatGPT na versão para empresas e vai criar dentro dele esses 3 segmentos. Então, você vai ter um robô super inteligente para a área de família, um robô super inteligente para a área previdenciária e um robô super inteligente para a área trabalhista. Dentro desses 3 conjuntos, você vai poder subdividir em outros setores. Você vai poder criar robô para pesquisa de jurisprudência, para pesquisa de doutrina, para resumo, para o que é que você queira fazer. Mas isso na versão paga apenas para empresas. Na versão free, na 3.5, você vai conseguir também treinar a inteligência artificial, mas você não pode segmentar dessa forma. Você vai ter que abrir uma única conversa e focar num tema e assim por diante para todos os temas que você queira trazer para a inteligência artificial. Mas olha só, a versão free do ChatGPT já é muito boa, atende muito bem, tá? Então, deixa eu marcar aqui, essa aqui eu não falei ainda. O que eu já falei então para vocês? Adobe Firefly, que é criar artes, né, profissionais. A Leonardo cria imagens de qualquer coisa, você pode alterar tudo. O Notion, que é para sua organização. O Eleven Labs para criação de fotos. O ChatGPT e o Gemini. O que mais? Vamos ver aqui, ó. Essa aqui é legal. Se você cria muita reunião, por exemplo, aqui no meu escritório hoje roda 100% na nuvem, tá? Nós temos a sede, mas dificilmente a gente vai lá. É mais quando o cliente realmente faz questão de ser atendido no escritório. Fora isso, o pessoal trabalha em regime home office. A gente utilizava antes as ferramentas do Google para reuniões, né? O Google Meet, mas não gosto muito, ele é meio travado, a conexão é ruim. Até eu descobri a TIDV, TIDV. É uma das melhores inteligências artificiais para as reuniões online. Sabe por quê? Porque ao final da sua reunião, ela cria um resumo em texto. Cara, isso é muito legal. Você não perde mais tempo fazendo ata de reunião. Então, você faz a sua reunião, maravilha, termina, ela automaticamente cria um resumo em texto sobre tudo que foi tratado ali. Você depois pode usar o ChatGPT para melhorar esse texto, né, ou criar aí alguma planilha, o que quer que você precise. Mas assim, o legal é, terminada a reunião, ela vai direto no seu e-mail, todo o resumo, e assim, é em português, tá? Não é em inglês, não. Isso que é mais legal. Outra coisa. Se você utiliza o Zoom, tá? Na versão paga, o Zoom também tem uma ferramenta assim, e ele te informa quando você começa a gravar que no final você vai receber uma transcrição de tudo que for tratado dentro da reunião. Na versão gratuita do Zoom, eu já testei, a transcrição não fica muito boa, tá? Na TIDV fica bem melhor, tem menos erros de português, inclusive erros de pontuação, tá, e de concordância. A inteligência é mais bem trabalhada, vamos dizer assim. Fica uma coisa mais legal. Mas no Zoom também faz na versão gratuita. Vamos ver o que mais que eu tenho aqui. Eu tenho duas aqui que com certeza vocês conhecem e eu acho que vocês nem se tocaram que isso era uma inteligência artificial, que é o Canva e o CapCut. Bom, quem cria vídeo no TikTok sabe que TikTok e CapCut são duas aí ferramentas que estão muito ligadas, né? Elas trabalham quase que uma para a outra. Existem as trends que são feitas no CapCut que vão subir para o TikTok, inclusive eu vi uma do Minions esses dias, agora já vi uma que tem uma nova aí, uma música do Racionais, então uma coisa bem legal que você pode fazer usando um editor de vídeo simples, que é o CapCut, e na versão gratuita, lembrando aqui, são 10 dicas de ferramentas gratuitas,
E depois, se você quiser, você pode incrementar um pouquinho mais, fazer, né, o pagamento ali do CapCut na versão Premium. Tem uns recursos bem legais, eu gosto das transições, eu gosto de poder mudar a legenda, né, as cores da legenda e as letras ficam bem legais, mas a versão Free já te atende muito bem. No Canva, isso eu já falei várias e várias vezes, não é de hoje, eu já falei para vocês que dentro do Canva existe lá o Estúdio Mágico, que você vai poder melhorar a arte, você vai poder melhorar o texto, você vai poder melhorar muita coisa. Só que o problema do Canva é o seguinte, ele vai sempre querer te jogar para a versão Pro, ou seja, ele vai sugerir edições que você não vai poder depois compartilhar de forma livre aquele design. Ele vai reduzir a qualidade quando você fizer o download, né? E se você for tentar subir para as redes sociais direto do Canva, não vai dar muito certo, porque você vai estar usando elementos Pro, só pagos. Se não me falha a memória, o Canva custa R$ 35 por mês. É um investimento baixo, né? Se você utiliza aí muito para criação de posts, isso aí é legal para os colegas advogados que estão vendo essa live. Tem muita coisa legal, dá para melhorar, muita coisa mesmo. Você pode fazer várias camadas, dá para melhorar a sombra, tem muita coisa legal na versão paga do Canva, que se você puder fazer um investimento, esse eu recomendo. E o melhor, eu deixei para o final. E olha, essa aqui você precisa testar. Essa é uma inteligência artificial que, olha, chega quase a ser melhor que o ChatGPT. É uma das minhas favoritas, tá? Sou até um pouquinho suspeito para falar dela, que é o Perplexity. É uma inteligência artificial fácil de utilizar, muito fácil. Tão fácil quanto o ChatGPT. E olha, ela faz absolutamente tudo. De todas essas dicas que eu tirei aqui, de todas essas ferramentas que eu te falei, eu acho que assim, a top 1 é o Perplexity. Ela faz quase tudo. Só não narra, tá? Só não faz aí narração com vozes reais. De resto, de tudo que eu falei aqui, o Perplexity faz também. Então, assim, no fim dessa live, você vai deixar aqui um comentário dizendo eu quero e eu vou te mandar o PDF com todas essas ferramentas que a gente conversou aqui, inclusive com o link para você fazer o download, tá? Então, é bem tranquilo. Comenta no fim da live eu quero e eu mando para você. Vamos repassar então? Eu te trouxe hoje 10 ferramentas de inteligência artificial para destravar todos os seus projetos. Utilizando essas ferramentas, não tem mais enrosco. Você vai conseguir fazer tudo. São elas o Adobe Firefly, a Leonardo, o Notion, a Dectopus, o Eleven Labs, a Perplexity, o ChatGPT, ou né, também o Gemini, como eu já falei, a Tidvi, o Canva e o CapCut. São todas ferramentas de uso gratuito. Também tem as versões pagas, mas a de uso gratuito já vai te trazer uma grande ajuda. Você vai conseguir destravar todos os seus projetos. Então, tem aí dica de inteligência artificial que produz imagem, que produz narração, tem dicas de ferramentas que produzem textos. Por exemplo, o ChatGPT vai te dizer aí, você vai pedir para ele te dizer os temas mais pesquisados na sua área. Ele te trouxe os temas mais pesquisados, você vai para Leonardo e cria lá no Leonardo todas as imagens voltadas, né, para esses temas que o ChatGPT te falou. Depois você corre, você corre lá para o Notion e faz a organização de todos esses posts durante a sua semana. Por fim, mas não menos importante, você vai lá no Eleven Labs e cria as narrações para todos os carrosséis ou mesmo vídeo que quer que você vá produzir. No final, você vai utilizar o Canva e o CapCut para dar uma refinada em todos esses e aí está pronto. Você começou a destravar todos os seus projetos. Inclusive, os meus colegas advogados que me assistem não vão ter mais desculpas para dizer que estão com falta de criatividade ou que não estão conseguindo sair do lugar porque não conseguem utilizar essas ferramentas. Lembrando, comenta no fim da live eu quero e eu vou te mandar o PDF com todas essas ferramentas, inclusive com o link para você baixar, tá? Ah, mais uma coisa. Se você tiver dificuldade para utilizar qualquer uma dessas ferramentas, volte aqui nessa live e faça um comentário e eu prometo que eu vou te mandar aí no seu direct uma dica matadora para você começar a utilizar essas ferramentas, beleza? Então, olha só.
essas eram as dicas que eu queria te passar hoje. Lembrando que as nossas lives de terça e quinta agora elas são realizadas em novo horário, sempre às 19 horas e 45 minutos e sempre vão ser realizadas no TikTok e no Instagram. Se você perder, vai ter a reprise aqui no perfil, tá? E se você quiser acompanhar, vai estar lá no YouTube também, beleza? Pessoal, mais uma vez, muito obrigado pela atenção de todos. Até a próxima. Tchau, tchau.